Lula Molusco, personagem que odeia seu trabalho. E por qual motivo Lula não consegue sair do emprego? Será que o salário é bom ou ele tá preso no maldito CLT? Na verdade não, porque ele já até chegou a desistir do seu emprego algumas vezes. Mas ele sempre volta. E por qual motivo, razão ou circunstâncias, ele não se demite? A verdade é que ninguém está obrigando ele a fazer com que ele não consiga deixar o trabalho. Bom, meu amigo, então fica até o final que você vai ficar sabendo tudinho sobre essa teoria. Mas calma, eu sei que isso faz parte do desenho, que ele ficar no caixa faz parte do mundo da série. A intenção do vídeo é apenas fazer uma teoria, que juntando todas essas pistas pode fazer muito sentido. E os personagens não é criado por acaso, eles têm um significado. E é o caso do Lula Molusco. Pensa no lado do personagem, por que ele ficaria num trabalho que ele odeia? Por que ele não se demite, que é mais simples? Vou embora daqui! Lula Molusco está cometendo um erro. Um erro? Ha! O único erro que eu cometi foi desperdiçar a minha vida no siri cascudo. É até estranho falar, mas o Lula Molusco já desistiu do emprego em vários episódios, como é o caso do episódio O Grande Fracassado Cor-de-Rosa. Após Patrick começar a trabalhar no siri cascudo, Lula então acaba desistindo do emprego. Quem arrumou um emprego? Adivinha quem está saindo? E surpreendentemente fica feliz, mas no final do episódio ele volta pro restaurante após Bob Esponja e Patrick sair. Mas antes do Bob Esponja e Patrick sair, podemos ver Lula num post no jornal, que significa que ele não estava fazendo nada e nem estava afim de procurar emprego, ou ele não achou emprego. Então, no episódio Torre de Cascuda, Lula, cansado de ser escravo do Sr. Sirigueijo, ele vai para a Torre Cascuda se tornar um hóspede, mas é mostrado ele sendo recontratado. E em Fricassê de Salmão, diferente dos outros episódios, ele consegue um emprego. E sabe aonde? No balde de lixo. Sim, mano, tanto lugar para ele procurar emprego, ele vai logo no rival do seu Sirigueijo. O cara não tava nem aí mesmo. Não, eu me demito. E do episódio O Negócio é Teatro, Lula Molusco desiste do emprego e tenta seguir a carreira de famoso mostrando todo o seu talento. Só que ele não consegue voltar rapidamente para o Siri Cascudo. E nesses episódios Lula só tenta sair do emprego, mas acaba sempre voltando para o ponto inicial. Mas o melhor exemplo mesmo que ele desiste do emprego é no episódio Dá para economizar uma moeda, que Lula Molusco é acusado de roubar a moeda da sorte de seu Sirigueijo, então ele fica revoltado e decide sair e tentar seguir seu sonho. Lula Molusco está cometendo um erro. Um erro? Ha! O único erro que eu Só que ele acaba virando um mendigo, e o Bob Esponja, uma pessoa boa, bondosa, decide recolher ele das ruas como se ele fosse um cachorrinho. Só que não acaba mil maravilhas não, porque o Lula fica se aproveitando do Bob Esponja e ele não aguenta e implora pro seu Sirigueijo colocar ele no emprego de volta. Escuta aqui, seu cascudo vermelho pimentão. O Lula Molusco tá morando na minha casa e me deixando louco. Todos esses episódios que eu mencionei, Lula não chegou a ser demitido. Todas as vezes ele saiu e voltou mais tarde. O único episódio que ele realmente foi demitido foi no episódio Lula em Greve, quando ele e o Bob Esponja foram demitidos por se juntar para fazer uma greve. Mas depois de muitos protestos, o Sr. Sirigueijo devolve seus empregos de volta. E segundo o Sr. Sirigueijo, ele afirma que os dois trabalham para ele até morrer. Então é por isso que o Lula não consegue sair do emprego? Ele é forçado? Sinto muito dizer, meu amigo, mas essa não é a resposta. Bom, mas por que o seu Sirigueijo falou isso, sendo que o Lula Molusco já tentou várias vezes sair do emprego? Será que o Lula tem uma justificativa? Bom, indo agora pro episódio Adeus Hambúrguer de Siri, Bob Esponja questiona Lula Molusco porque ele não foi atrás do sonho dele. E Lula Molusco explica que precisa mais de 17 anos de caixa registradora, que também não faz muito sentido, porque o Bob Esponja com menos tempo de trabalho conseguiu vários empregos. Então por que o Lula não consegue achar outro emprego? Será que tem alguma coisa errada com o Lula Molusco ou ele não tá querendo procurar outro emprego? O que é mais estranho é que o Lula Molusco parece que não tem nenhuma vontade de procurar outro emprego. Bom, no episódio Lula em Greve, Lula percebe que vai ficar a vida toda no Siri Cascudo trabalhando ao lado de Bob Esponja. Então ele rapidamente pede seu emprego de volta. Ele nem cogita achar outro emprego. Talvez mesmo passando raiva ele já ficou acostumado no Siri Cascudo. Até porque ele já conhece seus colegas e ele já se conformou com essa rotina. E não é novidade que o Lula Molusco detesta seu emprego. Isso deixa bem claro no episódio de Passar Mal, em que ele finge que está passando mal para não trabalhar. E quem fez isso comenta. Mas o Sr. Sirigueijo sabe que ele odeia o trabalho e usa contra ele. Mas por que Lula Molusco ia continuar num trabalho que ele detesta? Será que alguém tá aprendendo? Calma, meu parceiro, a gente já tá chegando lá. No episódio Vila das Lulas da segunda temporada, Lula Molusco se muda para uma comunidade fechada, que só tem lulas, para ficar bem longe de Bob Esponja e Patrick, após eles destruir a casa dele. No início ele até gosta dessa vida nova, sem Patrick, sem Bob Esponja, sem seu Sirigueijo, pra encher o saco dele. Mas depois de um tempo sua vida começa a ficar muito repetitiva e ele começa a sentir falta da bagunça causada pelos seus vizinhos. Lu então fica entediado e começa a aprontar.
Só que o estranho desse episódio é que o desenho mostra que ele ficou 2 semanas na comunidade, e nesses dias não é mostrado ele trabalhando no Siri Cascudo. Tá, pode ser que ele não quiseram mostrar ele indo pro restaurante, mas se ele foi pro restaurante, então por que ele sentiu falta do Bob Esponja e Patrick? E outro ponto também, que ele tava numa rotina totalmente diferente. Como ele pode ter ficado vários dias sem trabalhar? Bem, pode ser que ele tivesse uma quantia guardada, mas por se tratar de um condomínio, ele deve ter gastado o dinheiro todo o tempo que ele ficou lá. Isso deixa bem claro no episódio, dá pra ele economizar uma moeda, que ele fica sem dinheiro e acaba morando na rua. Bom, agora entendemos que Lula precisa de um trabalho, isso é fato. Mas por que ele não procura outro emprego? Claro que ele tenta achar outro emprego, mas no fim ele sempre volta. Mas por que ele sempre volta? Parece um círculo que nunca se encerra, o que faz ele ficar preso no Siri Cascudo. Voltando no episódio Adeus Hambúrguer de Siri, quando o Lula Molusco é demitido do Siri Cascudo, ele depois volta pro restaurante implorando pelo emprego, e ele afirma a Bob Esponja que precisa mais de 17 anos de caixa para fazer qualquer outra coisa. Mas nós já sabemos que isso não é uma boa justificativa, porque o Bob Esponja com menos tempo de trabalho já recebeu várias oportunidades de emprego depois de ser demitido. E o Lula Molusco, se realmente quisesse emprego, ele conseguiria facilmente em outro lugar, em algum outro restaurante, trabalhando como cozinheiro talvez. Até porque ele tem uma certa facilidade com a cozinha, que pode ser comprovado no episódio Funcionário do Mês, que o Lula Molusco consegue fazer um hambúrguer de Siri tão bem quanto o Bob Esponja. Isso mostra que o maluco é bom na cozinha, o cara é fera demais, patrão. Detalhe curioso no episódio A Grande Troca, Bob Esponja é enviado para um restaurante de rico, fazendo parte de um intercâmbio de chefes. Mas quando chega no restaurante, a única coisa que ele sabe fazer é hambúrguer de Siri. Mas se Bob Esponja só sabe fazer hambúrguer de Siri, então por que o seu Sirigueijo não enviou o Lula Molusco, sendo que ele sabe fazer também? Por que o seu Sirigueijo precisa tanto do Lula Molusco? Bom, meu amigo, pode haver 2 motivos. A primeira pode ser que o Lula Molusco sabe a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, até porque ele tá mais de 20 anos no restaurante, ele deve saber alguma coisa. Então essa é provavelmente a razão pelo qual o Sirigueijo quis manter o Lula Molusco no restaurante. Por incrível que pareça, ele não sabe a fórmula secreta. No episódio Lula Doce e Amarga, Plankton tenta ficar amigo do Lula Molusco para conseguir a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Mas no final do episódio, o Lula Molusco revela que nesses 20 anos não sabe a fórmula secreta. Clientes, eles colocam no hambúrguer de Siri secretamente. Oh, eu não trabalho na chapa, eu cuido do caixa. Bom, se esse não é o motivo que o Lula Molusco fica preso no restaurante, há outra razão que ele pode ser o próximo sucessor do seu Sirigueijo, como se ele fosse um herdeiro. Mas essa segunda possibilidade também não faz o menor sentido. Todos nós percebemos que o seu Sirigueijo é o Julius da vida, bicho é miserável pra cacete, e que ele não tá nem aí pros funcionários, principalmente o Lula Molusco. Mas por que ele quer manter o Lula Molusco? Ele sabe que o Tentáculos detesta seu emprego, não só ele, vários outros personagens odiaram trabalhar no Siri Cascudo, como é o caso de Plankton e Patrick, e sim, o Plankton já trabalhou lá. Mas diferente dos outros personagens, o Lula conseguiu suportar tudo, mesmo que ele saiu, ele sempre estava batendo na porta pedindo emprego de volta. E esse é o principal motivo porque o senhor Sirigueijo quer manter o Lula Molusco. Ele sabe que apesar do Lula Molusco odiar o emprego, detestar, receber uma merreca e estar mais de uma década no mesmo emprego, ele já se conformou em ser escravizado pelo seu Sirigueijo. Relaxa que é só uma brincadeira, tá bom? Diferente do Lula Molusco, os outros personagens que trabalham lá não ficou por muito tempo, por não suportar o que o Lula suportou por 20 anos. E por causa disso o seu Sirigueijo quer manter o Lula Molusco, não importa o que aconteça. Como é o caso do episódio Dá para economizar uma moeda, em que seu Sirigueijo pensa que o Lula Molusco roubou sua moeda da sorte, mas mesmo assim ele não demite o Lula Molusco porque ele sabe que ele é um funcionário valioso. Bom, já sabemos que o Lula Molusco tem um sonho de se tornar artista, e ele já tentou de tudo, já tentou ser cantor, ator, músico e várias outras áreas, e nunca deu certo. Na verdade o Lula Molusco é odiado por ele ser o Lula Molusco, não pelo que ele faz, não importa o que ele faça, ele sempre vai ser odiado. Isso explicaria no episódio Dança Pegajosa, quando ele faz algo e todos acham uma bosta, mas quando o Bob Esponja repete a mesma coisa que ele faz, todos aplaudem. Na real o nome do desenho devia se chamar Todo Mundo Odeia o Lula Molusco. Bom, mas será que o Lula Molusco vai ficar nesse ciclo a vida toda? Tudo que ele fizer vai dar errado e vai ter que passar o resto da vida trabalhando pro seu Sirigueijo? Bom, talvez a gente saiba a resposta no episódio PL 1413, quando Plankton viaja 2000 anos para o futuro para descobrir o que vai acontecer, e Karen revela que Lula Molusco se tornou um cantor famoso depois do passado. Isso indica que ele passou o resto da vida sem ter sido reconhecido. Talvez o Lula Molusco é a própria vida adulta. Realmente é um final bem triste.